Polêmica no ar. Você acredita nas notícias que você lê todos os dias? E aí? Elerê. A questão de hoje vai falar exatamente sobre isso, viu? Sobre notícia, sobre a gente acreditar nas notícias, sobre elas serem verdadeiras. Isso aí só me lembrou aquela afirmação. Eu não sei porque eu não consigo decorar a frase de ninguém e eu me lasco em coisa por causa disso, mas aquela frase do Paulo Freire, que todas as pessoas são orientadas por uma base ideológica, né? E que não existe imparcialidade, por assim dizer. Essa questão só me lembrou disso, de que nunca existe imparcialidade em nada. Vamos ver que questão é a questão de hoje. Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 29 da prova azul do Enem 2021, primeira aplicação. Na prova amarela é a questão 35, na prova branca é a questão 20, na prova rosa é a questão 40 e a questão é essa aí. Reaprender a ler notícias. Vai falar de coisa polêmica que é o quê? A imparcialidade das notícias, dos noticiários e tudo mais, né? E é por isso que até casa a frase aí que eu trouxe no começo, né? De que não existe... Todo mundo é orientado por uma base ideológica, né? Resta saber se a base ideológica da pessoa é inclusiva ou excludente. Mas vai bem nesse sentido de a gente ter que estar sempre desconfiando de tudo que a gente escuta por aí. Infelizmente, isso acaba criando uns discursos negacionistas, pessoal que acha que a Terra não é redonda, essa coisa toda. Mas, infelizmente, muita coisa nessa vida a gente acaba tendo que desconfiar. Vamos ler o texto. Reaprender a ler notícias. Não dá mais para ler um jornal, revista ou assistir a um telejornal da mesma forma que fazíamos até o surgimento da rede mundial de computadores. O Observatório da Imprensa antecipou isso lá nos idos de 1996. Você nem era nascido ainda. Quando cunhou o slogan "Você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito". De fato, hoje já não basta mais ler o que está escrito ou falado para ser bem informado. É preciso conhecer as entrelinhas e saber que não há objetividade e nem isenção absolutas. Isso aí, se você fala isso para uma pessoa que está fazendo pesquisa acadêmica e científica, ela solta te bater, né? Mas realmente não existe objetividade e nem isenção absoluta em nada. Porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. Ter um pé atrás passou a ser a regra básica número 1 de quem passa os olhos por uma primeira página, capa de revista ou chamadas de um noticiário na TV. Há uma diferença importante entre desconfiar de tudo e procurar ver o maior número possível de lados de um mesmo fato dado ao evento. Apenas desconfiar não resolve, então fica ligado aí. Porque se trata de uma atitude passiva. É claro, tudo começa com a dúvida, mas a partir dela é necessário ser proativo, ou seja, investigar, estudar, procurar os elementos ocultos que sempre existem numa notícia. No começo é um esforço solitário, que pode se tornar coletivo à medida que mais pessoas descobrem sua vulnerabilidade informativa. Então é isso. Não basta só a gente desconfiar das coisas. A gente tem que desconfiar sim, mas a gente tem que pesquisar, ser proativo e tentar descobrir fatos, descobrir as coisas aí, para a gente também produzir conhecimento, né? Isso aí é muito importante. É por isso que eu sempre falo para você aqui, não fique só com a minha interpretação das questões, procure outros canais de outras pessoas que interpretam também e veja as visões dessas outras pessoas sobre as mesmas questões, porque a união de várias visões vai te ajudar, você vai começar a construir sua própria visão, e isso é muito importante, não apenas pegar o que a gente está te entregando assim de forma passiva, como diz o texto, né? Aceitar tudo, não. Ser proativo, proativa também e pesquisar coisas fora, em outros canais, de outros jeitos, para você descobrir cada vez mais, ok? E eu digo isso para tudo, né? Se você está acostumado lá com o youtuber A, procura também o B, procura o C, procura o D. Se você está acostumado com o livro do autor X, procura do autor Y, do autor W e vai lendo coisas dos mais diferentes ramos, porque chega uma hora que você fala assim, não, isso aqui que eu tô lendo é muito absurdo, não faz o menor sentido. A gente tem que ler coisa até para criticar, né, para falar mal. Porque não tem nem como a gente falar mal de uma coisa se a gente não sabe.
No texto, não, faltou aqui, né? Disponível em observatoriodaimpressa.com.br, acesso em 30 de setembro de 2015, adaptado e agora sem enrolação. No texto, os argumentos apresentados permitem inferir que o objetivo do autor é convencer os leitores a quê? Então, a gente nem precisa, como é uma inferência que a gente vai fazer, é algo mais implícito, nós nem vamos precisar recorrer muito ao que o texto está falando em si, mas sim as ideias que o texto coloca para a gente. Então, o autor quer convencer os leitores a buscar fontes de informação comprometidas com a verdade, como está na letra A. Não, não é isso, porque segundo o autor, acaba que todas são um pouco duvidosas. Por isso que você tem que ter essa postura ativa de procurar os fatos, de procurar a realidade, porque tudo é muito duvidoso. Você não sabe quem foi que produziu aquele conteúdo. Se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa que está querendo te enganar. E isso vale para tudo, né? Vale para discursos aí de muita gente em rede social, posts, documentos, notícia, vale para tudo. Se até eu mencionei a pesquisa científica lá no começo, e é justamente pelo fato da pesquisa científica também ser carregada, né, de pontos de vista que existem as revisões por pares, né? As pessoas revisam o trabalho que um outro cientista fez. Aparecem outros cientistas que vão revisar esse trabalho, e esse trabalho, após revisado, ele tem até mais valor. Então, essa é a importância de estar revisando, pesquisando, aprendendo mais. A letra A, então, está incorreta por isso, porque diz que essas fontes de informação todas podem estar contaminadas de uma coisa ou outra. Então, que você tem que ir atrás também e fazer o seu papel. Ok? Então, a letra A está incorreta. Letra B. Privilegiam notícias veiculadas, convencer os leitores a privilegiarem, na verdade, notícias veiculadas em jornais de grande circulação. Também vai pelo mesmo motivo da letra A, né, que todas são duvidosas, tanto os de grande circulação quanto os de pequena circulação. E vamos dar uma olhada nisso no texto, apesar que eu falei que a gente nem ia ficar recorrendo muito ao texto nessa. Fala bem aqui, ó, é preciso conhecer as entrelinhas e saber que não há objetividade nem isenção absolutas, porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. E nem só isso, né? Muitas empresas de comunicação têm aí políticos, não sei o que mandam algumas coisas e aí elas obedecem, né? Infelizmente. E tem empresas de comunicação que são de políticos, né? Aí eu dou como exemplo o próprio Ratinho, que é dono de uma empresa de comunicação e o filho dele é político. E o filho dele também é dono da empresa, né? Então, assim, é dureza. Como que você defende, né? Como que você acredita naquela empresa de comunicação, sendo que ela tem ali um peso político por trás? Se o Ratinho cometer um crime, será que a emissora dele vai falar sobre? É aí que tá. Então, ter um pé atrás passou a ser regra básica número 1 de quem passa os olhos por uma primeira página, capa de revista ou chamadas de um noticiário na TV. Isso aqui ele coloca de um jeito que generaliza tudo, né? Uma primeira página, uma capa de revista ou chamadas de um noticiário. De qualquer mídia, tanto menor quanto maior. Então a letra B também está incorreta. Você não precisa privilegiar o que está em jornais de grande circulação. Não, você pode conferir os de grande circulação, os de pequena circulação, mas também ir atrás de informações por conta própria sempre. Letra C. Adotarem uma postura crítica em relação às informações recebidas. É isso. Não é a pessoa ir colocando tudo na sua boca e você engolindo, né? Não. É se você sentir que o gosto tá amargo, tá azedo, você cuspir aquilo e jogar fora. Então é isso aí que o texto quer dizer para você filtrar o que você está recebendo, para você ver se aquela informação é confiável, ir atrás das fontes, né, ir atrás da realidade. É tanta gente falando tanta porcaria aí sem fonte nenhuma, então você ir atrás da fonte, saber de onde que aquilo saiu. E aí tem muita gente que mete o pau na Wikipédia, e eu acho a Wikipédia até um negócio legal, que é uma coisa construída a muitas mãos, e você tem que colocar as fontes de tudo que você tirou, que se você não coloca a fonte, a própria Wikipédia sinaliza que está sem fonte. E aí outra pessoa entra lá, viu que tem uma informação que é inválida, vai lá e corrige.
Eu acho um negócio muito interessante. Ainda não conseguiram destruir a Wikipédia, ainda bem, felizmente, né? As fake news ainda não chegaram com peso na Wikipédia, não. Letra D. Questionarem a prática jornalística anterior ao surgimento da internet. Na verdade, é depois do surgimento da internet, porque meio que antes nem dava muito para você fazer essa postura crítica, que hoje em dia com a internet que a gente acaba pesquisando um montão de coisa. A gente tem a parte boa e a parte ruim, que com a internet também a sua tia recebe 1 milhão de notícia falsa, sua avó, a cunhada, a sogra, todo mundo recebe um montão de mentira e você tem que ficar aí, perder tempo da sua vida desmentindo. É gente caindo em golpe, aquela coisa toda. Mas também por meio da internet a gente consegue pesquisar muita coisa para ver se é verdade ou mentira. Então, na verdade, o texto não está questionando nem a prática jornalística anterior ao surgimento. É mais para depois do surgimento da internet, porque ele fala lá no começo o seguinte, ó. Não dá mais para ler um jornal, revista ou assistir a um telejornal da mesma forma como fazíamos até o surgimento da internet. O Observatório da Imprensa antecipou isso há muito tempo. Você não vai ler jornal do mesmo jeito. Porque antes era mais difícil procurar a verdade. Agora ficou um pouquinho mais fácil. Um pouquinho menos difícil. Letra E. Valorizarem reportagens redigidas com imparcialidade diante dos fatos. Mas como que você vai saber se aquela reportagem foi redigida com imparcialidade? Se é justamente isso que o texto fala, que você não sabe se foi redigido com imparcialidade. Certo? Então, letra E também está incorreta. A resposta correta para nós, então, letra C, de casa. O X ficou horrível, mas a gente releva. Bora fechar. É isso, então. Fica aí a dica, né, de você ter uma postura sempre ativa, sempre pesquisar as coisas, é muito importante. E para você, né, tá sempre conhecendo, sempre aprendendo, o nosso canal tá aqui também é importante. Tem muita coisa boa. E aí, o que você faz? Você vai se inscrever. É só você clicar no botão vermelho bonito que tem aí, aproveita, olha aí o sininho. Ativou as notificações, vai receber tudo todo dia, toda hora. Não, toda hora não, porque é só às 8h15 da manhã que você vai receber. Aproveita, clica no card aí para você assistir a todas as correções do Enem 2021 primeira aplicação. E por hoje é isso. Assista o filme que eu recomendei lá, que é muito legal. Você vai gostar, eu tenho certeza. Depois você me comenta se você gostou ou não. E se você já assistiu, coloca aí nos comentários também. Conta se você gostou do filme. Eu acho bem legal. Foi nessa que eu mencionei o filme ou foi na anterior? Agora eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida, você acredita? Mas se não foi nessa... Ah, eu mencionei, foi na anterior. É porque eu gravo tudo seguido, eu já contei pra você. Mas na questão anterior, na questão 28, vou deixar o card dela aí, eu mencionei o filme Don't Look Up, que tá na Netflix, que fala muito sobre, né, como que as pessoas confiam e desconfiam cegamente em algumas coisas, como elas acreditam e desacreditam cegamente. Se você já viu o filme, comenta aí. Se você não viu ainda e pretende ver, comenta. Se você ouviu, comentários. Agora, olha só. Tem muita gente que não quer assistir o filme porque já viu um monte de comentário, vai que filme ruim. E aí a questão vai exatamente falar disso, né? Da gente escuta o povo falando que filme ruim, não assiste. Assiste, que o filme não é ruim, você vai gostar. Comenta aí quando você assistir, se você gostou e tal, e tudo. É isso. Tchau. Tchau, né? Melhor, tchau.